Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro Henrique e hoje vamos conversar sobre a reclamatória trabalhista. Tema pertinente, um tema importantíssimo, né? Quem quer advogar, ou quem quer fazer a segunda fase, ou quem está fazendo a prática trabalhista comigo, vai ficar ciente agora sobre os principais pontos desta reclamatória trabalhista, beleza? Vamos lá então, né? Reclamatória trabalhista pelo rito ordinário. Opa, perdão. Cheguei já fazendo bobagem aqui, pelo rito ordinário, né? É o rito mais comum que existe, né? Vamos lá, vamos por parte inicialmente. Vamos bater um papo aqui antes de entrar no nosso slide. A reclamatória trabalhista, né, é uma forma como ele se equivale à petição inicial, né, do processo civil. Do processo civil é como se fosse a petição inicial. É quando eu estou iniciando um processo, né, eu estou colocando aquela empresa diante do Poder Judiciário, né. Então, se o trabalhador tem direito a algum ponto, é na reclamatória trabalhista, é que ele vai bater a porta do Poder Judiciário para movimentar aquele possível direito ou não, né. Então veja, essa reclamatória trabalhista é algo importantíssimo, é a ferramenta pelo qual vai iniciar todo o processo do trabalho, né? Ali vai ter a petição inicial vai ter uma notificação para a empresa vai ser notificada, né, para apresentar a contestação em audiência. Nesta audiência de conciliação vai ser feita uma proposta de acordo. Caso não tenha proposta de acordo, é marcada uma audiência de instrução, abre-se prazo para outra parte, para o reclamante impugnar, né? É feita a audiência de instrução, depois a sentença. Como regra geral, esse é o procedimento, né, de um processo inicial. E pode ter as fases recursais por si só, né? Mas esse é o modelo. É inicial, contestação, né, audiência e ali já chega a nossa sentença. Esse a curto prazo, lógico, assim, de forma geral, né, é assim que funciona. Bom, a reforma trabalhista de 2017, né, o nosso ex-presidente Michel Temer deu uma boa alterada nela, tá? Ficou um pouco diferente nesse caso. E o que mudou na reclamatória trabalhista em especial com a reforma trabalhista? O valor, né? Hoje você tem que calcular, né, o valor dos pedidos, né? O pedido numa reclamatória trabalhista, rito ordinário, sumaríssimo, tem que ser líquido, certo e determinado. Então eu tenho que dar um valor estipulado para aquela ação, né? Então eu não posso simplesmente pedir horas extras, eu vou pedir horas extras aqui. Não, eu tenho que dar um valor aproximado naquela inicial. Eu não posso simplesmente entrar com a ação, perfeito? Né? Professor, isso aqui foi bom ou foi ruim para nós, né? Para a questão jurídica trabalhista? Veja, o efeito que causou, não sei se foi bom ou se foi ruim, mas eu posso falar do efeito que causou, né? Ele teve uma grande redução das demandas trabalhistas. Em especial, tivemos uma grande redução no valor da causa. Como assim, professor? Antes da reforma de 2017, quando você entrava com uma ação trabalhista, você pedia lá 300 mil, 400 mil reais, né? E fazia acordo de 10, muitas vezes, 20 mil reais, 5 mil reais. Mas você pedia um valor muito alto, né? Como não tinha custos processuais, agora tem custas, né? Quando não tinha custas, não tinha problema nenhum de ser feito. Agora mudou um pouco. Agora, nesse caso, você tem que calcular o valor. E veja, o valor das custas, que você sabe agora, se você entrar com o processo tem que pagar as custas processuais, né, é calculado sobre o valor da petição inicial. Ou seja, quanto mais você pede a petição inicial, quanto maior o valor da petição inicial, maior pode ser as suas custas. Então, ou seja, não é estranho você ver algumas notícias que falam fulano pagou 100 mil reais de custas, foi condenado a 10 mil reais de custas, 5 mil reais de custas, 100 mil reais de custas. Por quê? Porque as custas são calculadas pelo pedido da inicial. E é o ponto que é um risco muito grande para o advogado. Quanto mais você pede, maior a sua chance de ser condenado. Então, se eu pedir lá 100 mil, eu posso ser condenado, né? Mas se eu pedir um valor mais baixo, eu posso ser condenado um valor mais baixo. Então o advogado vai mais calmo agora, porque vai ter as custas, como regra geral, resguardado sempre a justiça gratuita. Então veja, com a reforma trabalhista causou esse efeito, causou uma grande redução no número de ação. Ainda mais, o valor da causa reduziu drasticamente,
Tá? Não é mais aqueles valores astronômicos que conhecíamos, né? Ele reduziu drasticamente os pedidos do próprio processo, porque afinal eu tenho que calcular um por um. E quanto mais eu peço, maior pode ser a condenação das minhas custas para o meu cliente. Mas vamos lá, ó. Comigo aqui então, por favor. Vamos iniciar aqui a estrutura da peça. Antes de começar, né, conteúdo da peça trabalhista, regra fundamental, né? Qual que é a regra fundamental que a gente tem que ficar atento na regra trabalhista? Toda vez que eu falo em fundamento, eu sempre tenho que fazer fato, fundamento e pedidos. Eu sei que para você, que é do direito civil, né, do próprio um civilista, né, direito civil ali, você não faz esse formato. Aqui na trabalhista, essa é a primeira regra que existe. Quando eu faço uma petição inicial, eu sempre tenho que colocar fatos, fundamentos e pedidos. Fatos, fundamentos e pedidos. Qualquer ponto que eu faço da minha inicial. Por exemplo, se eu for discutir, eu coloquei aqui, ó, o descumprimento de intervalo, eu tenho que fazer esse silogismo jurídico, conhecido da filosofia. O silogismo jurídico que é fato, fundamento e pedido. Ou seja, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou falar sobre o intervalo. Supondo que meu cliente não recebeu o intervalo corretamente. O que eu faço nesse caso, professor? Simples, né? Eu vou fazer a minha inicial e no fundamento eu vou sempre colocar fato, fundamento, pedido. Vou colocar lá, ó, o reclamante foi contratado para trabalhar 8 horas por dia, né? Esses são os fatos. Entretanto, né, nunca recebeu tais direitos. Ponto. Esses são os fatos. E como regra geral, eu vou lá na outra linha e coloco lá, fundamento, com base no artigo 71, o sujeito que trabalhar mais do que 8 horas por dia tem direito a um intervalo de no mínimo 1 hora. Fundamento, veja, fato e o fundamento. E por fim os pedidos. Dessa forma, requer o pagamento das horas extras pelo não direito ao intervalo neste caso. Todo o tópico eu tenho que fazer isso. Se tem intervalo, eu tenho que fazer isso. Se tem um tópico sobre horas extras, tem que fazer isso. Se não foi pago aviso prévio, tem que fazer isso. Se não foi pago férias, tem que fazer isso. Sempre que eu faço um tópico, nesse tópico eu tenho que colocar fato, fundamento e pedido. Qualquer tópico. Então, se o meu cliente tem direito à insalubridade, eu vou colocar lá. Vou narrar os fatos. O reclamante trabalhou em local insalubre, sendo que nunca recebeu o referido adicional. Ponto. Com base no artigo 190 da nossa CLT, o sujeito que trabalha em local insalubre tem direito a adicional de insalubridade 10, 20 ou 40. Ponto. Fundamento. Dessa forma, né, requer o pagamento de insalubridade, né, para o reclamante, né, no valor de tanto, nesse caso. Perfeito? Tanto é que nas provas de OAB, né, quando eu falo nesse formato aqui, você acha estranho, fica até cansativo. É até um pouco cansativo de ser feito, mas esse é um formato trabalhista, tá? Nas provas de OAB, eles fazem assim, eles dão uma dica assim, ó. Quando você for fazer uma prova da OAB de direito de trabalho, você faz sempre os tópicos, né, de cada pedido em 3 parágrafos. Primeiro parágrafo, o fato, eu vou narrar o que acontece, a historinha, depois eu faço o fundamento e depois eu faço os pedidos lá. Tá? Veja, isso é só no tópico, tá? Se ele tem direito a 10 coisas, se ele tem direito a férias, no terceiro, a insalubridade, comissões, enfim, eu vou ter que colocar cada um desses tópicos e escrever. Não escrever fatos, lógico, né? Colocar o fato, narrar o fato, colocar os fundamentos, falar dos fundamentos, qual que é o artigo, qual que é a súmula e o pedido, o que você quer neste caso. Perfeito? Então essa é a primeira peculiaridade da reclamatória trabalhista, ok? Continuando aqui, meus jovens, ó. Qual que é uma estrutura, né, dessa reclamatória trabalhista? Basicamente, ela vai ter aqui, ó, o endereçamento, que já vamos falar sobre isso, a qualificação completa do reclamante, tá? O professor tem que qualificar a parte? Sim, completamente lá, tá? Ficar atento sempre ao PIS, tá? No trabalho sempre tem o PIS, né, do trabalhador, o e-mail do reclamante, conforme o novo CPC tem que ter o e-mail do reclamante lá, advogado, procuração em anexo, endereço, já eu vou passar aqui o modelinho que tem que ser, tá? E o verbo que eu vou usar lá, propor, ou o verbo ajuizar neste caso, tá? Simples lá. Então,
aqui temos os primeiros passos da inicial. O endereçamento, que já vou passar cada modelinho, tá? Não precisa ficar, meu Deus, qual que é o endereçamento? Já vou falar para vocês, né? Que tem também pontos peculiares lá. Vou colocar lá. Ilustre, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, né? Vou colocar lá o endereçamento. Pula lá 2 linhas, ou uma linha, coloca lá, qualificação por completo. Pedro Henrique Sanches Agüera, vírgula, brasileiro, vírgula, casado, vírgula, professor, portador do RG número tal, vírgula, inscrito no CPF número tal, né? Localizado na rua, com e-mail eletrônico, tal, né? Por meio de seu advogado, que abaixo assina, enfim, já vou dar os modelinhos certinhos já, venha preciso Vossa Excelência propor ou ajuizar reclamatória trabalhista, perfeito? Já vou falar um pouquinho cada uma dessas espécies aqui. E depois, né, fiz isso lá, vou colocar o procedimento, né, se é procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo, né, vou colocar o fundamento legal da peça, com base, com fundamento no artigo 840, parágrafo 1º do CLT, né, neste caso. Depois eu falo da justiça gratuita, um tópico sobre justiça gratuita. Aqui eu não coloquei, né, aqui está ao contrário, tal. Essa parte para cá e essa parte para cá, tá? Então, ó, é a qualificação completa do reclamado, né? Então, vou colocar lá, né, vou qualificar o reclamante, depois vou qualificar o reclamado, e aí sim eu vou colocar justiça gratuita. Então, aqui é só o contrário, ao invés de ser tópico 7, aqui é o tópico 8, e aqui é o tópico 7, beleza? Só invertir ali. Depois eu falo sobre os fatos, né? Reconhecer-se, fazer um breve relato dos fatos trazidos pelo reclamante, né? E depois eu passo para os fundamentos jurídicos do pedido. Né? É aqui que eu falei que eu coloco o fato, né? O fundamento e os pedidos, né? O tópico mais importante da peça, a banca lá da FGV tem atribuído a maior pontuação nessa parte. Então, eu até repito, a minha prova também é a parte que mais tem ponto. A liquidação dos pedidos, é aqui que vai entrar a parte da reforma trabalhista, que eu vou ter que sempre liquidar os pedidos. Na sua prova, professor, precisa calcular? Não, só liquidar os pedidos, que eu já vou falar como é que vai ser. Os pedidos, né, diante do exposto, requer o pagamento, reconhecimentos finais, né, requer também a notificação do reclamado, né, que são esses daqui, ó. Não, tá aqui não. Requer a notificação do reclamado, né, a produção de provas de direito admitidas, né, neste caso. E por fim lá, né, requerimentos finais, notificação daquela notificação, protesto das provas, benefício da justiça gratuita, que eu já falei ali em cima. Tá? Daí o valor da causa, valor da liquidação dos pedidos, né, encerramento, nesse termo pede deferimento, local, data, o advogado e OAB, e eu não assino nesse caso. Tá? Então, pessoal, comigo aqui, ó, esse aqui, veja bem, aqui é só uma aula inaugural, tá? Daqui a pouco eu vou passar por ponto desse caso, perfeito? Mas aqui é só uma aula de forma geral sobre o tema. Então eu vou seguir lá o endereçamento, já eu repito, vou passar cada um dos modelinhos lá para vocês, tá? O endereçamento nesse caso, tá lá. Qualificação, né? Pedro Henrique, igual eu falei, ele qualificação completa, já passa o modelinho, 840, em face da empresa tal, né? Vou colocar lá pedido de justiça gratuita, que é sempre bom pedir a justiça gratuita nesse caso exista ou não, né? É sempre bom colocar a própria justiça gratuita, né? Vou falar sobre os fatos, vou narrar os fatos lá, o reclamante foi contratado em tal período, de tal a tal período, trabalhando de tal a tal momento, recebendo o valor de tanto, né? Os fatos. Depois os fundamentos vou colocar lá. Igual eu falei com você anteriormente, no intervalo. O reclamante trabalhava 8 horas por dia, sem nunca receber dia de intervalo. Com base no artigo 71 da CLT, requer o pagamento de horas extras. Aí, ó, fundamento. Fiz um fundamentinho aqui bem curtinho, logicamente, né? Depois eu faço os pedidos, vou lá colocar cada tópico pedindo ponto por ponto neste caso, e os requerimentos neste caso, produção de provas de direito admitidas, né, a notificação na parte contrária, né, e também a justiça gratuita. E por fim, o valor da causa, não esqueça o valor da causa, termo que pede deferimento. Lógico, isso aqui é basicamente, tá? Na próxima aula eu vou falar mais um pouco para vocês, vou falar mais
sobre cada um desses tópicos, tá? Aqui é tópico mais geral, quero conversar com vocês nas próximas aulas, especificamente um por um, tá? Mas assim, a grosso modo, essa é uma estrutura do marco reclamatório trabalhista. Ele vai ter aqui, ó, esses 15 passos, né? Tranquilos, 15 passos aqui que eu vou ter que seguir na minha inicial. Perfeito? Então comigo aqui agora então, pessoal, ó. Portanto, vimos aqui agora o formato geral, genérico de uma reclamatória trabalhista, né? Os 15 tópicos dessa inicial que deve ter, né? Que é o endereçamento, a qualificação, né? Cada um deles lá, tá? A reforma trabalhista apresentou essa liquidação dos pedidos, que também eu vou falar na próxima aula, especificamente sobre ela nesse caso, né? Mas é algo muito simples de ser visto. Essa inicial é a primeira peça a ser realizada na questão processual trabalhista. Beleza? Então fechamos por aqui. Repito, aqui é só um tópico geral. Na próxima aula eu quero falar ponto por ponto dessa aula. Ok? Então é isso. Muito obrigado por sua presença, por estar aí, pela sua companhia. Nos vemos na próxima aula. Até mais.